Amém. A paz do Senhor Jesus. Vamos aqui de novo para a honra e glória do nosso Deus. Mais uma vez, irmão, meditando aqui em Hebreus 12, na Bíblia, na linguagem de hoje. Deus, nosso Pai, assim nós temos uma grande multidão de testemunha ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que agarra firmemente em nós. Continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Conservemos nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que nossa fé começa. É ele quem aperfeiçoa. Ele não nos deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse, pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. E agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Pense no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem, nem desista, porque na luta contra o pecado vocês ainda não tiveram de combater até a morte. Será que vocês já esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhe disse, como se vocês fossem filho dele? Pois ele disse: preste atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga, e não se desanime quando ele o repreende, pois o Senhor corrige quem ele ama e castiga quem ele aceita como filho. Suporte o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai, pois o sofrimento de vocês mostra que Deus está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Se vocês não são corrigidos como acontece com todos os filhos de Deus, então não são filhos de verdade, mas os filhos ilegítimos. No caso dos nossos pais humanos, eles nos corrigem e nós os respeitávamos. Então devemos obedecer muito mais ainda ao nosso Pai Celestial. E assim vivemos. Os nossos pais humanos nos corrigem durante pouco tempo, pois achavam que isso era certo. Mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. Quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria, porém mais tarde, os que foram corrigidos receberam como recompensa uma vida correta e de paz. Irmãos, às vezes nós estamos no sofrimento conforme fala aqui na palavra, em Hebreus 12, né, que nós somos pecador, nós somos pecador por natureza. Por isso é que vem o sofrimento, para o Senhor nos corrigir. Nós, como éramos crianças até uma certa idade, nossos pais nos corrigiam para o nosso bem. Né? Quando nós corrigimos nosso filho, nós corrigimos para o bem dele, porque nós queremos que ele seja uma pessoa de bem. Assim é o nosso Deus. Ele nos corrige para que nós possamos ser libertos dos nossos pecados, das nossas falhas, né? Aqui no 7 fala: suporte o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai, né? Então devemos ter paciência no sofrimento, porque nem o sofrimento é para sempre. E quanto mais a gente cede à vontade de nosso Deus, porque a vontade de nosso Deus é que nós somos salvos, que nós somos libertos, né? E como recompensa,
Ele nos dá uma vida correta e de paz. Então, sempre há um processo, né? Em cada sofrimento, em cada luta, em cada provação que a gente passa, o Senhor está nos corrigindo para o nosso bem, para que nós possamos ter uma vida com Deus e possamos entrar no reino do Senhor. E aqui fala também sobre mais um aviso. Tome cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus, cuidando para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com seu veneno. E tome cuidado também para que ninguém se torne imoral ou perca o respeito pelas coisas sagradas, como Esaú, que por causa de um prato de comida vendeu o seu direito de filho mais velho. Então a gente deve até vigiar, porque às vezes nós largamos o que é bom, o que é certo, nós vendemos a nossa plenitude, o nosso direito de ser filho de Deus, às vezes por um prato do mundo, por uma coisa que, né, é uma coisa que vai saciar só temporariamente. Então devemos ter uma vida de vigilância. Mesmo no sofrimento, devemos nos humilhar diante de Deus em oração e pedir para Deus: Senhor, por que eu estou passando por isso? O que o Senhor está querendo me ensinar? O que eu tenho que aprender? Porque nós somos, irmão, pecador por natureza. E só Jesus, através do sangue de Jesus, que morreu na cruz, Jesus suportou um sofrimento com paciência. Suportou o ódio dos pecadores por nós. Ele foi o sacrifício vivo, o cordeiro vivo de Deus. A palavra do Senhor diz que Ele nos amou de tal maneira que não propôs nem seu próprio filho, mas o entregou à morte de cruz, à morte afrontosa, para que nós possamos ter salvação em Cristo Jesus, para que nossos pecados pudessem ser perdoados. Então aceite, irmão, não abandone a graça, né? Não deixe que os sofrimentos façam de você uma pessoa amarga, uma pessoa que tenha veneno, né? Mas não aceite isso não, repreende. Repreende toda amargura, toda dor, todo sofrimento, que todo sofrimento cai por terra quando a gente aceita logo a correção do nosso Deus. E que Deus possa ser louvado na sua vida. Nada é para sempre. Porque Deus, Ele tem planos bons, coisas boas para nos dar. E a palavra do Senhor tem que ser pregada, falada como ela é. Como está escrito aqui. Medite na palavra de Deus em súplica, em oração, em culto de ações de graça. Você pode fazer esses cultos na sua casa, deve ir para a igreja, congregar, estar unido com Cristo sempre. Porque tudo que nós vivemos aqui nessa terra vai passar. E se Ele está nos corrigindo é porque Ele nos ama. E Ele quer nos dar vida eterna, quer nos dar salvação. Porque não adianta nada a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa salvação. É a nossa riqueza maior, né? Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus, Ele nos corrige, mas Ele também nos cuida. Ele nos protege. Ele nos livra do mal. Ele é o socorro bem presente na hora da nossa angústia. Ele está com você. Ele está com os olhos bem atentos. E Ele é Deus de vitória. E a tua bênção vai chegar. Não deixe que você seja uma pessoa amarga, né? Tome cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com seu veneno. Tome cuidado também para que ninguém se torne imoral ou perca o respeito pelas coisas sagradas, como Esaú, que por causa de um prato de comida vendeu seus direitos de filho mais velho. Fique com essa palavra, medite. Se o Senhor está te corrigindo é porque Ele te ama, tá? Ele ama e castiga quem Ele aceita como filho. A paz do Senhor Jesus. Que a bênção de Deus possa estar sobre você. Em nome de Jesus. Seja abençoado.
Uai, seu app de vídeos curtos.